Alegria! Dia de Direito Civil é um dia feliz na sua vida, pode ter certeza. Hoje voltamos com responsabilidade civil falando de excludente de ilicitudes. Segura um pouquinho aí que eu já volto. Excludente de ilicitude, esse é o nosso tema de hoje. Mas antes queria saber como que estão os estudos aí, tá tudo caminhando bem? Tá tudo tranquilo? Tá ficando em casa? Fala aí comigo embaixo aí o que você tá achando das aulas, se tá legal. Queria que você me monitorasse aí pra gente fazer um acompanhamento mais perto. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, quer dizer, a aula vai ser o mesmo formato, mas eu fiz aqui um jogo de imagem diferente, testando algumas outras possibilidades aqui e ver qual que melhor encaixa. Mas vamos que vamos, hoje nós temos para a pauta do dia falar sobre excludente de ilicitude. Na nossa última aula, nós falamos de excludente de nexo causal e hoje vamos falar sobre excludente de ilicitude, que também vai acabar gerando, pode acabar gerando, a gente vai ver casos de exceção, uma situação de não responsabilização civil pelo ato, né, ou pelo fato. Então vamos lá, já aí na sua tela, eu vou ficar pequenininho aqui no cantinho. Temos 3 excludentes de ilicitude que eu já vou escrever para você aí. A primeira vamos escrever aqui, ó, são 3. A primeira é legítima defesa. A segunda é estado de perigo. Estado de perigo. E a última aqui é exercício, não vai caber aqui, regular de direito. Então, legítima defesa, estado de perigo e exercício regular de direito são as 3 excludentes de ilicitude. Vamos ver então cada uma delas e vamos aprofundar aí para ver o que é que trata cada uma dessas excludentes de ilicitude. A primeira é legítima defesa. A legítima defesa está no artigo 188, que vai falar o seguinte, do Código Civil. Não constitui atos ilícitos, inciso 1, são 2 incisos, inciso 1, os praticados em legítima defesa ou, esse ou aqui, eu vou esperar um pouquinho, porque depois nós temos outra coisa aqui, que nós vamos ver que é o estado regular, é a situação regular de direito. Então, os estados praticados em legítima defesa não constituem atos ilícitos. Está sendo claro aí para falar isso. Mas o que caracteriza, como que a gente define o que é legítima defesa e o que não é legítima defesa? O que permite a gente utilizar a legítima defesa a ponto de a gente excluir a ilicitude da situação? Bem, vamos para o seu quadro branco aí, vou aqui abrir o quadro branco, que nós vamos escrever isso aí no quadro branco. Vamos lá. O que é, então, que caracteriza a situação de legítima defesa? Bem, para haver legítima defesa, tem que acontecer algumas coisas, na verdade, 3 situações, que vão, assim, caracterizar e afastar a ilicitude aqui. Que é, primeiro, agressão injusta. Agressão tem que ser injusta. Muito parecido lá com o penal, ó. Agressão injusta. Para mim, eu tenho que o penal copiou isso aqui do civil. Para mim, eu tenho isso. A agressão, além de ser injusta, tem que ser atual e eminente. Atual ou eminente. O que é isso? Tem que ser, está acontecendo naquele momento ou na iminência de acontecer, mas você assume um risco quando a iminência, eu quero destacar aqui porque a iminência, você assume um risco. Também lá no direito penal existe isso também. Né? Você assume um certo risco se você está realmente analisando os fatos como são, se realmente existia aquele risco iminente ali. E o último item aí é que você não é obrigado a suportar. Isso aqui é um pouquinho diferente no direito civil. Não obrigado. Opa. Deixa eu apagar isso aqui.
Pegar a borracha aqui. Gente, eu tô com a mesa digitalizadora agora, tô aprendendo a mexer com ela, então, por favor, paciência aí que vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, não obrigado a resistir, a suportar. O que quer dizer não obrigado a suportar? Significa que você age em legítima defesa quando está em uma situação que eu não sou obrigado a aceitar aquilo. Porque se eu for obrigado a aceitar aquela situação, porque houve uma determinação judicial que eu aceitasse, porque houve uma situação que eu teria que respeitar, não se constitui legítima defesa. Não se constitui legítima defesa quando eu estou na frente de um guarda, o guarda manda eu parar e mesmo assim eu não paro. Entendeu? Não posso jogar o carro para cima dele e falar legítima defesa porque ele me ameaçou, eu estava em iminência e perigo porque o guarda estava armado, o policial estava armado. Não, peraí, não é assim. Tem que estar numa situação que você tem agressão injusta, você tenha atual e iminente perigo e não obrigue a suportar aquela situação. Tá claro? Então, isso aí que vai caracterizar a legítima defesa e vai excluir a ilicitude daqueles 4 itens lá. Ilicitude, dano, nexo causal e culpa, vai excluir a ilicitude e aí nós vamos não formar os 4 itens e aí vai estar afastada a responsabilidade civil. Tranquilo? Então vamos seguir. O próximo aí que nós temos, o próximo item que nós temos, deixa eu passar o slide aqui, vamos voltar lá para aquele formatozinho. O próximo item que nós temos é o estado de necessidade, que está no inciso 2. Vamos lê-los juntos. Não constitui atos ilícitos, inciso 2, a deterioração ou a destruição de coisa alheia, então pode ser contra coisa, ou lesão à pessoa, então pode ser contra coisa ou contra pessoa, a fim de remover perigo iminente. Então é uma situação que está de perigo e você acaba destruindo uma propriedade alheia ou acaba lesionando alguém para proteger algo maior. Vem uma criança, né? Vem uma criança e a criança vai cair, você, na verdade, chuta alguma coisa, algum bem que está da pessoa ali, que a criança poderia cair naquela situação e quebra, por exemplo, uma mesa. Você chuta a mesa para longe e quebra a mesa. Você estaria excluído porque foi um estado de necessidade. Você pode ser necessidade sua ou pode ser colocar em perigo um terceiro. É isso que o artigo está falando. Mas vamos esticar um pouquinho de conversa aqui. Vamos para o próximo slide que a gente vai verificar uma situação interessante, que é a exclusão da licitude não gera a exclusão automática da responsabilidade. Ou seja, a situação de exclusão da licitude pelo estado de necessidade nem sempre vai gerar automaticamente a exclusão da responsabilidade. Você exclui a ilicitude, mas não exclui a responsabilidade. Mas peraí, Leandro, não entendi. Agora fez uma confusão na minha cabeça. É um pouco confuso, mas você vai ver que não é tão assim não. A responsabilidade civil é formada pelos aqueles 4 itens, certo? Se eu tiro um, teoricamente eu não tenho responsabilidade. Mas a legislação criou um mecanismo aqui de manter a responsabilidade, não excluir a responsabilidade civil, mas permitir que com essa situação de estado de necessidade se busque o direito de outra forma. Quer ver? Vamos olhar junto o 929 do Código Civil. Vamos aí. 929 do Código Civil. Olha o que ele está falando. Se a pessoa lesada, lembra que pode ser contra a pessoa ou contra a coisa. Então, se a pessoa lesada, ou o dono, estou falando da propriedade, então a pessoa que se machucou naquela situação de estado de necessidade, ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do 188, que é justamente o estado de necessidade, olha só, não forem culpadas do perigo. Então, aquela pessoa que acabou sofrendo, nossa, que horrível, vou ter que aprender muito a mexer com essa mesa digitalizadora. Aquela pessoa que não foi a pessoa culpada, que deu causa àquela situação, não é culpada, não foi ela que deu causa àquela situação, assiste o direito de indenização dos prejuízos de que sofreu
Contra quem? Contra quem praticou o ato. Mas, Leandro, aquela pessoa não praticou o ato em estado de necessidade? Sim. O estado de necessidade é um ato ilícito, então? Não. O estado de necessidade é um ato lícito, protegido pela legislação. Mas como assim? Eu não entendi. Olha só, vamos pegar um exemplo e depois a gente descreve sobre o exemplo. Se você foi moleque, como eu fui, se você viveu a vida, você jogou bola na rua em algum momento da sua vida. Não jogou? Rebentou a cabeça do dedo, descalço então. Você jogou, já viu essa cena. Né? Tirava o golzinho quando o carro vinha, era ou não era? Época de Copa do Mundo, não sei se vocês pegaram isso, eu peguei muito de ficar pintando a rua, não é não? Se liga. Nessa situação, vamos dizer que de um lado tem um penhasco, do outro tinha uma casa, e você vinha regularmente dirigindo na velocidade adequada pela rua. E uma criança corre lá para pegar uma bala que ela esqueceu no meio da rua. Todo mundo tira o golzinho, sai, todo mundo, e uma criança vai lá, volta para mim aqui na tela cheia. Uma criança vai lá e corre para o meio da rua. Você, para salvar a vida daquela pessoa, estado de necessidade, para salvar aquela vida da pessoa, você joga o carro para um dos lados. Se eu jogar para a direita, aqui, né? O que vai acontecer? Se eu jogar aqui para sua esquerda, na verdade, para a minha direita, você vai cair lá no despenhadeiro. Vai cair e vai morrer. Mas por um estado de necessidade, para que você não morra e nem mate a criança, você aplica a teoria do sacrifício e se sacrifica um outro bem, que é a casa do morador ao lado. Joga o carro para o muro da casa do morador ao lado e acaba com o muro da pessoa ao lado. Se você for analisar, então, pelo 188, você fala, não tem que pagar conta de nada, não tem que pagar conta de ninguém, estado de necessidade era ele, a criança ou o muro. O muro, sem sombra de dúvida, é a melhor hipótese que nós temos, então justifica o estado de necessidade aí para poder estar afastando esse direito. Aí veio 929, igual nós vimos, vamos até voltar para ele, aí, o 929, e fala que se o dono da casa não deu causa para aquela criança correr e pegar a bala, que quem paga a conta é você que jogou o carro em cima do muro. Olha que construção, no mínimo, engenhosa do direito. Por quê? Porque ele vem, mantém a responsabilidade civil, mas exclui a ilicitude. Então é uma situação muito peculiar, que aqui nós temos uma excludente de ilicitude, porque é um ato lícito, mas mantém a responsabilidade para pagar o muro. Olha só que legal, olha só. E lembra que existe responsabilidade civil por licitude. Aqui é um caso de responsabilidade civil por licitude, que se mantém a licitude, o estado de necessidade é lícito, e não exclui a responsabilidade civil. Mas, Leandro, e aí, o cara vai morrer com a conta? Quer dizer, o cara deixou de morrer, de se matar lá no penhasco, deixou de atropelar a criança, e ele vai ter que pagar a conta do muro, e vai morrer com essa conta aí? Não. Vai caber direito de regresso, porque olha o que na sequência 930 fala. No caso do inciso 2 do 188, que é o estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, então aqui ó, culpa de terceiro, ou seja, foi um outro que provocou, foi a própria criança que provocou, contra este terá o autor do dano da ação regressiva, o autor do dano, eu, que acabei causando dano no muro, a ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então eu pago e depois tenho direito de regresso. Então eu pago e depois eu vou ter direito de regresso. Ou seja, é uma exclusão da licitude, mas não existe uma exclusão de responsabilidade civil. Mantém-se a responsabilidade civil e baseada aí na responsabilidade civil, aí você fala assim, eu tirei um pé aqui? Não, não tirei não. Porque mantém a responsabilidade civil e existe responsabilidade civil por ato lícito. Foi uma opção do legislador manter aqui a responsabilidade civil por ato lícito. Mas eu não faço a exclusão da responsabilidade civil. Tranquilo? Show de bola? Top demais, né? Só que ainda, vamos voltar aqui, eu falei isso tudo, mas não falei aqui com clareza solar
o que seria estado de necessidade. Como que a gente caracteriza uma situação que realmente é estado de necessidade com uma outra que não é estado de necessidade. Vamos para o seu quadro branco, que eu vou escrever aí para você. Vamos agora escrever aí no seu quadro branco. Opa! Vamos agora no seu quadro branco, que eu não sei como que faço. Deixa eu apagar isso aqui e começar do zero. Vamos aí escrever. Então, estado de necessidade. Deixa eu escrever. Estado de necessidade. Nós temos algumas situações que vão indicar para a gente a existência do estado de necessidade. Primeiro, agressão a interesse jurídico alheio. Então, agressão a interesse jurídico. Pode xingar, minha filha, pode xingar, que a minha letra tá muito feia mesmo desse treco. Jurídico alheio. Tem que aprender a escrever mesmo de novo. Então, interesse jurídico alheio. Ou seja, eu tenho uma situação de interesse de terceiro e eu tenho que proteger esse interesse de terceiro. Não é interesse próprio. Então, a agressão a interesse jurídico alheio. É o dono do muro que está sofrendo lá agressão com o meu interesse jurídico. Mas esse interesse jurídico não vai ser qualquer situação, ou seja, não é o meu é melhor do que o seu, não. Não é só assim, não. Além do meu ser melhor do que o seu, tem que ser uma situação que justifique essa situação peculiar de exceção, que será visando resguardar direito próprio. Então, eu violo o direito de terceiro, resguardando direito próprio. Resguardando direito próprio em virtude de um atual ou iminente situação de risco não causado pelo agente, que também isso é importante, porque o próprio agente, eu não posso alegar legítima defesa se eu fui o causador, eu estava em alta velocidade, por exemplo, não causado, deixa eu escrever primeiro aqui que eu explico, causado pelo agente. Então, não posso ser eu o causador daquela situação, né? Eu estava em alta velocidade, então não conseguia frenar, não deu tempo de eu ver, se eu estava na contramão, avancei o sinal vermelho. Essas situações não permitem legítima defesa. Ainda que aconteça a situação, eu contribuí de sobremaneira para aquela situação e aí depois eu não posso alegar ilegítima defesa. Então, eu sacrifico o direito alheio, porque eu derrubo o muro em favor de um direito meu ou de terceiro, desde que eu não seja o causador deste dano. Isso que caracteriza a possibilidade da exclusão da licitude por legítima defesa, por estado de necessidade, desculpa. Vamos seguir aí então, deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver. Vamos seguir aí, deixa eu passar o slide e vamos para o exercício regular do direito. O exercício regular do direito está na parte final do inciso 1 do 188. Vamos ler aí, ó. Não constitui atos ilícitos. Aí fala a primeira parte lá, que é legítima defesa, depois, ou no exercício regular de um direito reconhecido. Vamos fazer uma diferenciação aqui, que não é muito válida, porque as respostas acabam sendo iguais. Mas, como a doutrina traz essa diferenciação, e às vezes até a jurisprudência algumas vezes traz, eu vou fazer essa diferenciação, porque que é a diferenciação entre estrito cumprimento do dever legal, que não é isso que a legislação falou, a legislação não falou de estrito cumprimento do dever legal, com exercício regular do direito. São duas coisas distintas. O exercício regular do direito, ele está vinculado com uma situação que você tem direito de agir, porém, você vai acabar causando um constrangimento de alguém.
Você vai acabar causando alguma perturbação para alguém. Mas como você tem o direito de agir daquela forma, ou por um bem maior, ou porque é contratual, ou porque a legislação te autorizou, então, ou é interesse coletivo, ou é interesse contratual, né? Contratado, negociado isso, né? Dentro das regras que o contrato assim permite, né? Ou você tem uma legislação que lhe autorize aquela situação, você está no exercício regular do seu direito. Ponto. Aí o policial e o fiscal, esse não está no exercício regular do direito. Porque ele não tem o direito, ele tem o dever. Você lembra do dever? Poder, dever? Ele tem um poder, mas o poder dele é um dever também, lá do direito administrativo, poder, dever. Esse policial, esse fiscal, na verdade não é exercício regular de um direito, porque não é direito dele, é direito do Estado. Então ele representa aquele Estado e age em nome dele e de um interesse muito claro em nome da sociedade, em nome do interesse público. Sei lá, que nem sempre tem interesse público aí subjacente, não vou discutir isso aqui não. Mas esse policial, na verdade, está no estrito cumprimento do seu dever legal. É dever dele cumprir. Então existe uma distância entre exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Mas os dois excluem a responsabilidade civil. Todos os dois excluem. Seja no direito administrativo ou no outro, o estrito cumprimento do dever legal exclui a responsabilidade civil. Se autoriza, por exemplo, eu pegar e algemar a pessoa em situações que necessitem aquela algema, eu estou no exercício do cumprimento do dever legal. Se o juiz manda eu prender uma pessoa, eu não estou violando o direito de ninguém, não. Mesmo assim, eu estou no estrito cumprimento do meu dever legal. Entendeu? Mas não é um exercício regular do direito daquele policial. A resposta é a mesma, por isso que eu falo que não faz muita diferença. Mas nós temos que destacar aqui porque o inciso 1 está falando do exercício regular do direito, está falando de uma questão civil e não levando lá para a questão do direito administrativo. Correto? Tranquilo? Então voltar para o slide aí para a gente completar. E aí o que seria, antes da gente responder essa pergunta aí, o que seria então uma situação de exercício regular de direito? Volta para mim. Por exemplo, porta giratória em banco. Aquilo causa certos constrangimentos, mas é o dever do banco, é um dever, é um direito melhor, dever, é um direito do banco de colocar sistemas de segurança, mesmo que aquilo coloque as pessoas em risco. Exercício regular de direito. Outro exemplo, quando você vai entrar numa loja e a loja pede que você não entre com mochila e guarde os volumes seu dentro de um guarda-volumes. Exercício regular do direito. Ou pede que você feche a sacola, que lacre sua sacola. Exercício regular do direito. É um direito da empresa, da loja fazer isso. Ah, Leandro, mas é absurdo, porque a porta trava, eu tirei quase que pelado, tirei tudo, tirei moeda, a porta continuou travando, o problema é da porta, me fizeram passar um vexame danado. O guarda-volumes, eu não tinha nada na mão, mas queriam que eu tirasse a minha aliança e colocasse ali dentro, queria que eu tirasse tudo que tivesse no bolso, colocasse ali dentro para resguardar a empresa. Então, o que se fala é o seguinte, existe o exercício regular do direito e os excessos serão punidos. Os excessos serão punidos. Então, existe o exercício regular de direito como excludente de licitude. Mas a partir do momento que você tem o direito de exercer aquele... Vai ficar redundante. O direito que você tem de exercer aquele direito. Mas, quando vai exercê-lo, extrapola o que se pode permitir, o que se pode imaginar como certo, como mediano, como algo razoável, melhor palavra, como algo razoável, aí não. Aí você passa dos limites, você passa a agir em ato ilícito. É excludente de licitude, você tem o direito de agir, mas aí você pode passar a agir em forma de ilicitude, quando você abusa do direito. Quando você abusa do direito. Que nem sequer é ilicitude, né? Como a gente viu lá atrás. Tá certo? E aí vem uma pergunta interessante, que muita gente já fez, já houve várias decisões, porque todo mundo fica pensando isso. Leandro, mas tem um cidadão aí, amigo da onça, gente boa pra caceta, que me propôs uma ação, mesmo sabendo que ia perder, só para me dar dor de cabeça de entrar com a ação. Era claro o direito de perda, claro. Mas ele entrou com a ação porque ele achou que tinha que brigar por aquilo. Cabe responsabilidade civil?
sabe? Vamos pensar. O direito de agir, de ação, eu abri mão para não virar um estado de bárbaro, concorda? Eu passei do meu direito de agir, de buscar força, meu direito, né? Autotutela, afastei a autotutela e passei para o Estado. E aí mantivemos na legislação alguns casos raros de autotutela. Concorda comigo? Segue meu raciocínio. Ele foi garantido constitucionalmente o direito de ação, que é o direito de acionar o Estado para que o Estado possa, em meu nome, agir. Posso restringir esse direito previamente? Não. Ah, mas depois foi verificado que você, na verdade, perdeu a ação. Isso é suficiente para te responsabilizar civilmente? Porque é isso que eu estou perguntando, olha lá. A propositura de uma ação, mesmo sabendo que vai perder, gera responsabilidade civil? Não, não gera. O STJ tem inúmeras decisões falando que o simples fato de propor ação não gera, porque é um direito regular, é um exercício regular do direito, possibilitar o acesso ao judiciário. Se o judiciário vai decidir se o cara vai perder ou não, é outra história. É outra história. Então, não há possibilidade de você propor ação. Ah, Leandro, mas aí, o meu caso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque propôs ação, o cara propôs ação, mas é só para contar para os outros. É para constranger. Aí o STJ fala o seguinte, aí é abuso de direito. Porque o direito de ação, o direito é uma resposta, ainda que não exista dúvida sobre todos, você tem o direito de entrar com ação, o direito de reclamar ao Estado esse direito. Entretanto, se você utiliza isso como trampolim para outra coisa, você não quer ação. Você só quer ação para falar que a pessoa está sendo processada. Começa a divulgar por aí que ela está sendo processada. Você então está usando a ação para constranger outra pessoa. Ou propõe ação para falar o seguinte, olha, você sabe que você não tem dinheiro para advogado, né? Então se você fizer aquilo, eu tiro a ação. Pô, você está constrangendo outra pessoa. Você propôs a ação justamente para constranger essa outra pessoa. Neste caso específico, o STJ fala que a ação foi utilizada como um instrumento de constrangimento. E aí gera responsabilidade civil. Muito legal, né? Muito top demais, muito legal. Isso aí foi a aula de hoje. Falamos aí sobre as excludentes de ilicitude, que são essas 3 excludentes de ilicitude aí, legítima defesa, estado de necessidade e exercício regulado de direito. E aí, voltamos na próxima aula aí para falar mais coisa. Hoje a aula mais curtinha, mas foi importante, uma aula importantíssima aí. Vira e mexe, aparece coisas aí sobre isso aí em OAB até, sobre essas excludentes, porque são casos que fogem, são exceções à regra geral de responsabilidade civil. Tá certo? Um grande abraço, fica com Deus, se cuide, se for sair use máscara, se precisar de mim estamos aí, até mais.